Olá, pessoas! Voltamos aqui com as aulas de segundo ano. Eu sou a professora Aline, muito feliz em retornar com vocês. Queria agradecer os recadinhos que alguns têm me mandado aí. Vocês são incríveis, estou muito feliz em continuar. E agora, a gente já fez a revisão na aula passada e vamos começar o segundo trimestre, então, com o conteúdo de indústria cultural. Então, a gente não vai se livrar da palavra cultura. Nas aulas anteriores, a gente estudou principalmente cultura e identidade cultural. Não vou me deter tanto agora aqui nas aulas anteriores, porque a gente já fez a revisão. Mas só relembrando, então, falamos de culturas como o conjunto de práticas e valores e saberes que cada comunidade tem. E identidade cultural, então, cada cultura tem sua própria identidade. Falamos de aspectos positivos e negativos. E agora, vamos falar sobre outra face da cultura. Então, vamos trazer alguns conceitos aí. O primeiro é cultura de massa. Então, vamos pensar o seguinte, a gente estava falando de uma cultura que tem mais a ver com cultura popular, cultura tradições. E agora a gente vai falar de uma cultura chamada cultura de massa. Ela é produzida pelos meios de comunicação de massa. Meios de comunicação de massa, imaginem, TV, internet, rádio, e pautada por interesses comerciais. Se caracteriza por transformar as práticas, saberes e costumes das diferentes classes em mercadorias. Então, estamos falando de culturas que a gente compra, né? Outro conceito muito importante, que na verdade ele é muito amplo nas sociais, na sociologia, é o conceito de alienação. Aqui, só para a gente introduzir, alienação é estar alheio aos acontecimentos sociais ou achar que está fora da sua realidade. Então, eu estou tão alienado, tipo, não estou prestando atenção no que está acontecendo no mundo, porque estou alienado em certa coisinha. Deixa eu dar um exemplo. Pandemia do coronavírus. A gente recebeu lá no Zap essas mensagens fake aí, muito louca, que o coronavírus não existe, foi uma coisa criada para quebrar a economia, sei lá. E aí, tem mais de 20 mil pessoas morrendo no país e pessoas no mundo inteiro, mas a gente está alienado pensando, essas notícias não importam, porque eu sei que não existe, porque eu recebi uma mensagem e é isso. Então, a gente se alienou de certa forma. Outro conceito gigantesco na sociologia é o de ideologia. Então, é por meio da ideologia, é uma falsa consciência de ilusão. É por meio da ideologia que a classe dominante busca fazer com que seus interesses e ideias transformem-se nos de todos. Deste modo, a elite tende a orientar de acordo com seus objetivos a conduta da sociedade e os valores dos indivíduos. Então, lembram dessa discussão de classe, né? Então, temos as classes dominantes, que é representada pela elite, e a classe trabalhadora, né? Os trabalhadores. Então, todo mundo que tem um trabalho assalariado está nessa coisa da classe trabalhadora. E a classe dominante, os grandes donos de corporações, essas coisas. Então, essa ideologia é quando... Podemos ter vários outros exemplos de ideologia, mas aqui estamos falando disso. A elite tentando orientar os modos de todas as classes. Já vamos de quiz aqui, para vocês não confundirem os conceitos. São características da cultura de massa. Letra A, práticas, valores, saberes e costumes de diferentes povos. Ou letra B, elementos de mercadoria produzidos por meio da ideologia para gerar alienação.
E aí, quais são as características da cultura de massa? Letra B, elementos de mercadoria produzidos por meio da ideologia para gerar alienação. A letra A falava do outro tipo de cultura, que a gente não pode confundir. Mais um quiz, então. Segundo a perspectiva sociológica crítica, a ideologia possui relação com as ideias da classe dominante no capitalismo. Letra A, certo? Ou letra B, errado? E aí, qual que é a resposta certa? É certo, letra A. Então, falamos exatamente isso, que a ideologia tem a ver com a reprodução das ideias da classe dominante, né? Bom, a indústria cultural
em si. Nos dias de hoje, as culturas são influenciadas tanto pelos costumes locais como por dinâmicas que, em certa medida, tendem a uniformizar as expressões culturais pelo mundo. Então, agora, a gente não está falando só da cultura individual, um lugar aqui tem um tipo de cultura, outro lugar do mundo outra cultura, porque tem uma cultura produzida pelo mercado, que é produzida para todo mundo comprar, né? Então, por exemplo, se várias pessoas no mundo gostam de calça jeans, várias pessoas ouvem certa banda, Beatles, BTS e várias outras coisas, né? Os hábitos culturais na atualidade são influenciados por modismos e estímulos ao consumo, que é proporcionado por um sistema de produção e ampla circulação de mercadorias. Esses hábitos recebem influência dos meios de comunicação que alcançam milhões de pessoas com a proposta de informar, entreter e, eventualmente, educar. Então, é muito importante isso, as principais propostas, né? Entreter, informar, educar. E a TV e rádio e outros meios são considerados veículos de ampla difusão porque atingem a massa, ou seja, uma quantidade indeterminada de indivíduos que congrega-se no mesmo interesse. Refere-se à produção industrial porque busca atingir a maioria da população. Então, o que significa isso? A TV é um dos principais meios de comunicação, porque assim, essa indústria produz e de que forma que ela vai alcançar todas as pessoas, né? Como que a gente vai divulgar tal moda, tal tipo de filme, tipo de música. Então, o principal veículo disso é a TV, já foi a rádio, hoje continua de certa forma, e temos também a internet, mas sabemos que ainda não alcança todo mundo, assim como a TV, né? E aqui é uma charge, as pessoas assistindo, quem matou o Max? Quem matou o Max? E o outro ali criticando, quem matou o meu cérebro? Então, confesso que quando eu assisti, eu também queria saber, tal novelinha que reprisou aí, eu também queria saber quem matou o Max. E aqui o rapazinho está criticando. Eu estou tão alienado aqui que estou sem cérebro, estou sem pensar sobre outras coisas, que eu quero saber o que está acontecendo na novela. E agora, para vocês refletirem um pouco, quais são os seus hábitos culturais? Que produtos da indústria cultural são consumidos por você? Então, que coisas você consome porque você recebeu influência dos meios de comunicação, da internet? E agora a gente tem até os algoritmos, né? Você falou tênis, vai aparecer 50 vezes propaganda de tênis para você. Então, se é uma marca que você comprou porque você viu a propaganda, um certo tipo de música que você escuta, uma franquia de filmes que você acompanha. Então, vamos continuar, mas vão anotando aí todas as coisas para não esquecerem. Bom, os carinhas, os autores que usaram esse termo pela primeira vez foram Adorno e Horkheimer. Foi em 1947 que eles escreveram um livro que continha esse conceito. Então, eles eram alemães e desenvolveram principalmente esses estudos nos Estados Unidos. Então, o que eu acho que acontece, né? Eles viviam lá na Alemanha, uma cultura mais erudita, assim, aí foram para os Estados Unidos e em meio ao fim da guerra, teve a quebra da Bolsa de Valores, várias coisas, as pessoas estavam, sei lá, assistindo Mickey, porque foi quando começou essa mídia mais forte, assim, né, cinema e tal. Então, o mundo acontecendo várias coisas e as pessoas estavam preocupadas em assistir filme e tal, nanana. Então, acho que foi uma coisa muito assim, meu Deus, como que isso acontece? Eu confesso que eu me senti assim, essas semanas atrás, crise de saúde no mundo, crise política no Brasil, vou assistir live da Ana Vitória, vou maratonar a série. Então, às vezes a gente até precisa um pouquinho, né? Mas foi daí que eles tiraram esse conceito de alienação, né? Porque a gente está focado numa coisinha que é externa, né? Então, os produtos culturais, filmes, composições musicais, obra de arte, se assemelham aos produtos industriais fabricados em série e distribuídos amplamente, facilitando seu acesso. Isso estimula o público a esperar lançamentos de música, filme, equipamentos de som e imagem, que se tornam bens rapidamente obsoletos diante de modelos que incorporam novidades e outros recursos tecnológicos. Então, o que é isso de se tornar obsoletos? Tipo, saiu um celular aqui, SP XY1,
E eu vou comprar porque ele é o celular mais legal, ele tem 5 câmeras, nananana. Daí eu paguei, sei lá, 3 mil reais. Aí daqui 2 semanas saiu SPXY2. Então esse tem 6 câmeras, eu preciso desse celular. E aí você pagou caro, quis tanto aquele negócio, daqui a pouco já saiu um com uma coisinha que é melhor e você precisa do outro. Então é mais ou menos assim, né? Ou sai um filme, você tem que saber o que vai acontecer no próximo e tal. E vamos de questão sobre isso. O ensaio Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, publicado originalmente em 1947, é considerado um dos textos essenciais do século XX que explicam o fenômeno da cultura de massa e da indústria do entretenimento. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de indústria cultural é a questão da autonomia do artista em relação ao mercado. Então, se o mercado que produz essas coisas para consumir, né, será que o artista tem autonomia de poder fazer do jeito que ele quer a sua obra? E a questão é, assim, sobre o conceito de indústria cultural, é correto afirmar. Letra A. A arte não se confunde com mercadoria e não necessita da mídia nem de campanhas publicitárias para ser divulgado para o público. A letra B. Não há uniformização artística, pois toda a cultura de massa se caracteriza por criações complexas e diversidade cultural. E a letra C. A cultura é independente em relação aos mecanismos de reprodução material da sociedade. Ou letra D. A obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade. Pensem lá.
E o que está correto sobre o conceito de indústria cultural? Letra D, a obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade. Então, aqui a questão está falando sobre o conceito de indústria cultural, porque às vezes você pode olhar e pensar, mas eu acho que a arte não é uma mercadoria. Mas o que o termo de indústria cultural quis trazer era sobre essa obra de arte que se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da sociedade, né? Então, as outras trazem ao contrário, né? As outras estão tentando trazer que a obra de arte é contrária à reprodução do mercado. Então, não é o que a gente está estudando aqui. Eu acabei de aprender aqui que o Adorno, quando ele foi para os Estados Unidos, ele achou muito esquisito a história do jazz. Então, estava começando jazz e ele achou tão fútil essa coisa do jazz, né? Sabe, o estilo de música. Porque ele estava acostumado com coisas clássicas, né? Então, imagina, hoje em dia, se o Adorno viesse e visse o que o mercado faz de música hoje. Funk, axé, sertanejo universitário, aqui no Brasil, imagina, né? Vamos continuar, porque hoje o jazz é coisa de cult, né? Coisa de pessoa inteligente. Nossa, eu escuto jazz, eu toco jazz, eu sou muito esperto. Mas vamos continuar. Os meios de comunicação de massa. Um exemplo dessa transmissão dos ideais das classes dominantes podem ser os programas jornalísticos. Quando uma emissora de TV apresenta uma notícia, o modo como são narrados os fatos não é neutro. Então, acho que esse tem um exemplo muito atual também. Então, os jornais influenciam o nosso modo de pensar. Então, por exemplo, pandemia do coronavírus de novo, existem dois grandes pensamentos que dividem a população. Um deles é muito sério a crise de saúde, o coronavírus, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão ficando doentes, está faltando UTI, leitos de hospital. É muito sério, a gente precisa se isolar para encerrar o contágio e é isso. E outro lado da população pensa, tá, é grave que as pessoas estão morrendo, mas a gente não pode se isolar porque vai parar a economia e aí a gente vai morrer de fome e outras coisas. E existem essas duas linhas de pensamento, não é bem assim, né? Só um exemplo. Mas digamos que tem essas duas linhas de pensamento. Aí uma emissora de TV foca no coronavírus, os casos, o quanto isso é perigoso, o quanto a gente tem que se isolar e máscara, tal. Enquanto a outra emissora vai focar em outros números. Quantas pessoas estão sendo desempregadas neste momento, o quanto a economia está sofrendo. Então, a gente não pode se isolar, a gente tem que tomar cuidado, mas é melhor não se isolar. E aí, as pessoas assistem ou essa emissora ou essa outra emissora e vão pensar diferente de acordo com o que elas estão sendo influenciadas ali, entendem? Procura-se construir um determinado olhar sobre a realidade que representa a visão do dono do veículo de comunicação. Diante dessa rotina cotidiana das classes trabalhadoras, o principal modo de obter informação é por meio da TV ou internet. Então, a maneira como essas pessoas vão interpretar os acontecimentos será influenciado pela forma de apresentação dos fatos narrados. Então, a gente sabe que jornal sempre se fala, né, deve ser neutro, mas não existe neutralidade, assim, nesse contexto. Como é narrado os fatos, igual o exemplo que eu dei, vai influenciar, assim, o pensamento. Então, aqui quando diz que diante da rotina cotidiana, o principal modo de obter informação é isso, a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa, não vai, sei lá, abrir uma revista periódica de estudos acadêmicos para saber de informação. A gente vai ligar a TV, vai assistir o jornal ali, ou vai ver na internet, né? Porque é o modo mais simples, mas que a gente consegue acessar. Então, aqui em letras garrafais, as principais questões da indústria cultural são aqui, informação, entretenimento e consumo. Eu trouxe uma musiquinha que eu ia tocar para vocês, mas eu esqueci meu instrumentinho, que é a música Televisão, do Titãs. Não é do seu tempo, não era nem do meu, mas eu aprendi nas minhas aulas de sociologia, que vai trazer essa perspectiva crítica, né, da alienação por meio do meio de comunicação. Daí ela vai trazer lá, a televisão me deixou burro, muito burro demais, agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais, o sorvete me deixou gripado pelo resto da vida, e agora toda noite quando eu deito é boa noite, querida, a TV, né? Depois tem mais coisas, o pedacinho no final atrás. A televisão me deixou muito burro demais. Agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. O Crid fala para a mãe que tudo que a antena captar, meu coração captura. Eu achei isso muito poético, né? Tudo que a antena captar, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos de uma vez, criatura.
Então, mais uma brincadeirinha para vocês entenderem. Tem várias músicas, procurem aí também, me mandem depois músicas que trazem essas coisas da indústria cultural. E esse é um exemplo, né? O quanto a TV está me deixando alienado. Eu vi na TV que sorvete deixa gripado. Mas será que existe isso mesmo? Então, bora lá. Vamos de questão sobre isso. As modernas comunicações de massa, modeladas à base da produção industrial, difundem todo um sistema de estereótipos. Embora fundamentalmente incompreensíveis para o indivíduo, dão-lhe a ilusão de estar atualizado e de estar perfeitamente bem informado. Assinale a alternativa incorreta acerca dessa afirmação. Letra A. Tal passagem se relaciona com a discussão sobre a indústria cultural. Letra B. Os sujeitos modernos se veem rodeados de informação, as quais se apegam para entender o mundo que vivem. Letra C. O conhecimento crítico e informação são diretamente relacionados. E letra D. Há na sociedade de classes o uso dos aparelhos de informação em proveito dos seus dominantes. O que está incorreto aí?
que está incorreto sobre a indústria cultural. Letra C, o conhecimento crítico e informação são diretamente relacionados. Então, é exatamente o contrário disso que o conceito quer trazer, né? Então, as outras todas estão relacionadas, é o termo aqui, com a indústria cultural. E por que essa está errada? Então, a gente poderia dizer agora que o ideal para a gente ler, assistir uma informação é a gente ter um conhecimento crítico anterior a ela, né? Porque aí a gente não vai se alienar. E o que a indústria cultural está trazendo porque a gente vai ver sem o conhecimento crítico e vai ficar alienado, acreditando em tudo que a gente está vendo, né? E vamos de mais uma questão. Já viram a Mafalda aí, a protagonista nas aulas de Sociologia e Filosofia? Bora lá. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. O menininho falando, né? Daí a Mafalda diz, um veículo de cultura? Daí lá na TV tá rolando, toma, bang, bang, grito, berro, tiros, né? Daí ela diz, se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então, há na tirinha acima uma crítica à forma de cultura veiculada pela televisão. Tendo em vista a abordagem sociológica, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de cultura que está sendo criticada. Então, letra A. Cultura no seu sentido antropológico, relacionado à diversidade das práticas, símbolos e formas de pensar, agir e sentir. B. Cultura política, relacionada às formas de estabelecimento de relações de poder. C. Cultura erudita, relacionada às formas de produção estética da elite. D. Cultura popular, própria das classes econômicas mais baixas. E letra E. Cultura de massa produzida pela indústria cultural. Resposta lá.
Então vamos lá, qual que é o tipo de cultura na questão? Letra E, cultura de massa, produzida pela indústria cultural. Essa estava bem fácil, mas aproveitem, vocês que estão vendo pelo YouTube e tal, para anotar, porque todas essas outras definições de cultura estão certas no seu contexto. Então aqui está descrevendo o que é a cultura no sentido antropológico, o que é a cultura política, o que é a cultura erudita, o que é a popular, tá? Anotem lá. Então, só para a gente memorizar aqui, cultura popular tem relação com a tradição e cultura de massa tem relação com moda, mídia, entenderam? Então, retomando, entenderam o que é a indústria cultural? Já pararam para pensar o quanto ela está presente nas nossas vidas? Na aula que vem, nós vamos estudar um pouquinho mais do assunto, até mais referências aqui. Bom trabalho aí, boa semana, até a próxima!